Sério, faz poucas semanas que a gente estava aqui vendo o mundo pegando fogo, né? Principalmente os Estados Unidos, pegando fogo literalmente por causa do assassinato do George Floyd em Minneapolis, quando um policial ajoelhado sobre o pescoço de George Floyd o levou até a morte, o sufocou até a morte. E isso levou como reação nos Estados Unidos, inicialmente, né, a milhares de pessoas nas ruas protestar contra o racismo, porque você tem um racismo sistemático, né, um racismo estrutural e institucional nos Estados Unidos, que leva com que a polícia execute muito mais negros e latinos também do que brancos, ou seja, já vê o negro e o latino como criminosos. Inclusive eu mencionei aqui um documentário que, se eu encontrar o título aqui, eu ponho para vocês, que fala justamente sobre isso, como a polícia tende a perseguir e a executar, de fato, mais negros e latinos nos Estados Unidos, e também como todo o sistema carcerário lá acaba também acomodando muito mais essa população do que outros tipos de pessoas. E há uma tendência lá a atirar primeiro e depois perguntar se a pessoa é culpada ou inocente. Isso começou nos Estados Unidos, como eu disse, se espalhando por manifestações, foram para outras cidades, foram para Atlanta, foram para Nova York, foram para outras regiões do país, depois começaram a ser reproduzidas em outros locais do mundo. Então a gente viu manifestações na Holanda, na Alemanha, no Reino Unido, inclusive no Brasil também houve manifestações do tipo. E daí, ontem o Fantástico mostra uma cena no Brasil, bastante parecida, ou que nos lembra bastante isso. Eu não vou pôr a cena aqui, gente, porque ultimamente é impossível. Você põe uma cena aqui de qualquer assunto que seja, envolvendo racismo, por exemplo, ou brutalidade policial. Pus a cena, por exemplo, do repórter da CNN nos Estados Unidos, que estava filmando manifestações antirracistas e que ele foi preso ao vivo diante das câmeras. E quando eu pus esse vídeo, que não tinha nada extraordinário assim, em termos de violência policial, não tinha nada de agressão, era só o policial prendendo o rapaz jornalista, esse vídeo foi desmonetizado e o YouTube prejudica o vídeo, classifica como se fosse discurso de ódio. Então eu não vou pôr a cena que mostraram no Fantástico ontem, que foi de uma dona de um bar, negra, de 51 anos de idade, que por causa de uma situação que se deu na frente do bar dela, de consumidores, de fregueses que estavam lá bebendo na frente do bar, a polícia apareceu, por causa do som alto, se não me engano, apareceu a polícia ali e a gente viu ali atos de violência policial. Talvez como reação a alguma coisa, mas no final das contas a cena que a gente tem é dessa mulher, dona do bar, no chão e o policial com o coturno, com o pé no pescoço dela, estrangulando a mulher. Tem um momento na cena em particular ali que ele se levanta, fica com o pé no pescoço dela, se levanta contra o pé e ela quebrou a perna. Eu vou deixar para vocês aqui a reportagem no comentário fixado para que vocês confiram. E ela foi agredida pelo policial. A justificativa dos PMs era de que essa mulher tinha atacado eles com uma barra de ferro e depois com um cabo de rodo lá, mas aparentemente não foi bem isso que aconteceu. E de qualquer maneira, a cena, quando você assiste, é revoltante, porque de fato nos remete imediatamente às cenas do estrangulamento e da execução, do assassinato do George Floyd em Minneapolis. Uma cena que nos Estados Unidos deflagrou protestos por todo o país. E no Brasil, embora tenha uma indignação na internet, aqui eu tenho visto aqui uma hashtag subindo, o pessoal comentando a cena, que é chocante mesmo, mas não vai passar disso. Vai ser mais uma cena cotidiana de abuso policial, de brutalidade policial. Poderia ter matado essa mulher, e mesmo se houvesse matado a mulher, também não haveria nada excepcional em termos de indignação. Porque no Brasil você tem essa cultura, né, essa aceitação da brutalidade e da violência contra os corpos de pobres e negros. Isso é padrão no Brasil. Outra coisa também que essa cena nos remeteu, e aqui é importante fazer essa associação, foi com uma cena durante a pandemia já de policiais que foram chamados para um caso em Alphaville, em São Paulo, e os policiais foram lá para prender o sujeito, se eu não me engano era uma acusação de violência doméstica, foram lá para prender esse sujeito, o empresário, e ele começa a gritar com o policial, insulta o policial com todos os palavrões que você pode imaginar, insulta os dois policiais, tanto o homem quanto a mulher, e depois ele diz aqui que você pode ser macho na favela, mas aqui é Alphaville, mano. E o policial fica só observando ali, meio que constrangido. Bem, sendo humilhado pelo empresário, né, que ele ganha 300 mil reais em Alphaville, que ele não vai fazer nada. Depois parece que esse homem foi preso de fato, não deve estar preso, provavelmente pagou fiança, deve estar solto agora. É uma cena bastante chocante, num outro sentido, né? Alguém, um cidadão, humilhando um policial. A gente vê outra cena que eu não comentei aqui, que é a cena de fiscais da prefeitura visitando bares, restaurantes na noite, e esse casal aqui que não quer dar satisfação porque ele é engenheiro formado, né, diz a mulher. Essa cena virou
piada, ao mesmo tempo que é grotesca, né? A carteirada, uma carteirada ridícula, né? Depois eles vêm aqui se justificar e pioram a situação, não se justificam e acabam reforçando esse elitismo tosco desse pessoal no Brasil, né? Dessa elite tosca, uma elite que, bem, no caso particular do empresário, talvez seja da elite de fato, mas nesse caso aqui, engenheiro formado não é bem uma elite, né? É só um cara que tem um diploma e que não torna ele melhor do que ninguém, embora a mulher dele pense que torne. Mas a fala desse empresário, embora seja horrorosa, desrespeitosa, humilhante, ela tem um bastante fundo de verdade, porque a situação ali, vendo essa cena na favela, da mulher dona do bar sendo pisada no pescoço por um policial, e no outro caso, o empresário que humilha um policial sem qualquer tipo de reação minimamente agressiva do policial, ele simplesmente olha ali, né? Porque sabe que se ele fizer alguma coisa agressiva contra esse homem, certamente vai sobrar para ele, demonstra de fato que são dois tratamentos totalmente diferentes. Em Alphaville e como o pessoal tira sarro, né, em Alfavela. São dois mundos completamente distintos, nos quais a polícia também age de maneira diferente. E um ponto que eu quero entrar aqui, que eu já mencionei anteriormente, mas vale reforçar, é que em qualquer nação, em qualquer país, a polícia ela serve para proteger e servir ao Estado. A polícia não está aí para proteger você, cidadão, ela está para proteger o Estado e a estabilidade social. Embora você possa ter uma polícia humanizada em muitos países, uma relação que é menos brutal, que é menos de opressão, mas a polícia ela tem uma serventia muito particular, que é proteger o sistema, que é proteger o Estado. Em países democráticos mais sólidos, há uma tendência a pagar melhor os policiais. E isso tem vários sentidos, né? Tanto pelo reconhecimento do trabalho de risco, mas também como uma prevenção, de certo modo, a atos corruptos. Ou seja, você paga um salário melhor para o policial e assim ele não se vê obrigado, ou essa posição de poder que ele possui sobre outros cidadãos, não se vê obrigado a se corromper. Então, portanto, você tem um policial ali numa blitz, numa batida policial, ele tem um bom salário, ele sabe que se ele for pego num ato corrupto, ele vai ser punido severamente muitas vezes. Então, se alguém vai lá, é parado na blitz e quer subornar o policial, ele não tem motivos, inicialmente pelo menos, para aceitar um suborno. Então, assim, o Estado me paga bem o suficiente para que eu possa cumprir meu dever de maneira honesta. É claro que nem todos os lugares do mundo são assim. Pelo contrário, em certos países, aqui eu vou mencionar um texto desse livro aqui, The Dictator's Handbook, no qual eles falam sobre forças policiais, eles falam justamente o contrário, que em certos estados, em certos países, nos quais há uma pequena elite que governa, e a gente pode pensar que o Brasil também se enquadra nesse perfil, embora haja uma democracia, você tem uma elite financeira que está por trás de tudo, você tem uma elite que acaba dominando todo o sistema, a tendência é que o Estado pague mal para os policiais, porque isso força os policiais justamente a agirem de maneira brutal contra os cidadãos e também a se virar. Então, por exemplo, se você pega dois filmes aqui que mostram muito bem isso, né? São filmes de ficção, mas o modo como eles são montados, construídos, são muito fiéis à realidade, que é o Tropa de Elite 1 e 2, você vê justamente isso. A corrupção que está carcomendo a polícia carioca. Então a corrupção está presente em todos os níveis da polícia, e isso certamente não é um reflexo apenas do Rio de Janeiro. Também não quer dizer que todos os policiais sejam corruptos, você tem policiais que são certamente honestos, mas você tem corrupção em todos os níveis e simplesmente o que eles querem fazer ali é perpetuar as suas mamatas. Então, de fato, não há um combate real à droga, não há um combate real à criminalidade, mas é todo um esquema para manutenção de poder dos coronéis, de poder da hierarquia, de poder de quem está no topo, mas também de poder de quem está embaixo. Porque um policial mais de baixa patente ainda tem uma superioridade de autoridade em relação ao cidadão comum. E é essa autoridade, ou essa suposta autoridade, que faz com que o policial cometa atrocidades contra cidadãos, brutalidade contra cidadãos, na certeza de que não haverá nenhuma punição para ele. Ou se houver, será apenas uma punição branda, administrativa, e depois ele está de volta nas ruas fazendo o que sempre fez. Essa é uma realidade não apenas do Brasil, mas também dos Estados Unidos. Como a gente falou do caso aqui dos policiais lá que mataram o George Floyd, eram policiais que já tinham um histórico de infrações, de abuso policial, e mesmo assim continuavam operando sem grandes problemas. Então é importante ressaltar que a polícia ela não está para proteger o cidadão, mas sim o Estado. E esse monopólio da violência, esse monopólio que o Estado possui, né, esse que é um conceito do Max Weber, esse monopólio da violência tem a ver com isso, para que nós, cidadãos, não resolvamos nossas pendengas na base da violência, na base da força. Se eu tenho uma desavença com um vizinho meu aqui, eu vou lá e meto bala nessa pessoa. Não é essa a ideia. A ideia é que o Estado monopolize isso
e todas as divergências, todos os conflitos sejam resolvidos através da justiça, através da polícia. Se houver uma briga entre vizinhos, a polícia vem, intervém ali, separa e mantém a estabilidade social funcionando. Ninguém quer que seja o faroeste, todo mundo armado nas ruas, resolvendo seus próprios problemas. Um detalhe que é importante mencionar também é da enorme dificuldade que boa parte da esquerda tem, já mencionei isso aqui anteriormente, tem para lidar com a violência urbana e também tem para lidar com as forças policiais, né? Então, por exemplo, se agora a gente tem uma enorme adesão das forças policiais ao bolsonarismo e a essa visão de bandido bom e bandido morto, essa visão punitivista, de um Estado punitivista também, e que legitima execução de suspeitos, que legitima, sabe, esquadrões à morte, chacinas, ou seja, uma visão de que o policial tem essa autoridade e deve aplicar. Isso passa, em grande medida, pela incapacidade da esquerda de lidar com essas questões, como eu disse aqui, como mencionei, de lidar com a violência urbana e de lidar também com o papel da polícia. Porque, para mim, pelo menos, parece impossível pensar numa sociedade na qual não haja policiais. Porque onde há um monte de seres humanos, onde há um monte de pessoas, certamente haverá conflito, certamente isso vai escalar para a violência em algum momento, e você vai ter que ter forças policiais para resolver essa situação. Apenas no mundo ideal, né, no mundo de fantasia, que você pode imaginar uma sociedade na qual não tenha forças policiais, na qual não tenha, sabe, exército, por exemplo, para proteger fronteiras, na qual você não tenha algum tipo de aparato repressivo. Então isso, no mundo real, existe e vai continuar existindo. Mas a questão é como você desbrutaliza a polícia, né? Como você tenta reduzir essa fissura que existe entre cidadãos comuns e forças policiais. Como é que você aproxima um do outro? Como é que você humaniza esses policiais para que eles lidem com os cidadãos de maneira respeitosa, sem precisar recorrer para a violência? É claro que toda a questão de segurança pública também passa pela violência policial. Então, assim, você tem uma sociedade que é altamente violenta, perigosa, alto índice de criminalidade, com altos índices de homicídios, e a polícia também passa a ser brutalizada para lidar com crimes cada vez mais violentos. Então, uma sociedade brutal, com forças policiais brutais, que lidam de maneira brutal com essas questões. E mais uma vez a gente entra numa questão que é altamente complexa e sofisticada, que exigiria os mais diferentes tipos de abordagens para lidar com a questão de segurança pública, para que levasse, a longuíssimo prazo pelo menos, a uma resposta para essa violência urbana no país e para uma redução da violência policial também, da brutalidade policial. Isso passa por treinamento, se passa por outros elementos também que vão ajudar, que vão contribuir para, como eu disse, essa aproximação entre cidadão e policial. Sabe, dos países do quais eu morei, talvez seja o único país, o Brasil falo aqui, né? O único país no qual a gente tem tanto medo da polícia quanto a gente tem de bandidos também. Você nunca sabe se você não vai ser vítima de algum tipo de abuso policial. Realmente não me recordo de nenhum outro local no qual eu tenha morado que você sentisse isso. Pelo contrário, quando você vê policial, por exemplo, nos Estados Unidos, embora, como eu disse, também tem essa questão de brutalidade, também tem essa perseguição, esse racismo institucional, mas nos Estados Unidos, quando se via polícia, a gente se sentia seguro. Aqui na Europa em particular, por exemplo, no Reino Unido, ou aqui na Espanha, ou na Itália, você vê policial e você não se sente intimidado. Você não sente que aquela pessoa ali, em algum momento, pode te fazer algum mal. Bem, na Itália, talvez. A Itália ali também tem um histórico de corrupção muito alto. A gente tem algumas histórias com polícia na Itália, então é caso à parte. Mas, no geral, assim, existe uma relação mais ou menos harmoniosa entre forças de segurança e população. Coisa que a gente não vê no Brasil. Pelo contrário, como eu disse, a tendência é que você se sinta intimidado, né? Você sinta que a relação é tensa e em qualquer momento pode, sabe, ir por água abaixo e você sofrer algum tipo de abuso. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essas questões aqui, envolvendo essa cena que foi no Fantástico ontem. Confiram aqui no comentário fixado, vai estar o link da reportagem para vocês assistirem essa cena. A relação dela com o caso de George Floyd, que levou a uma série de protestos pelo mundo, não apenas nos Estados Unidos, e também sobre a cena em Alphaville, né? Aqui é Alphaville, mano. Então, assim, você achando intimidador, né? O empresário lá, como eu disse, ele foi preso, eu acho que deve estar solto agora, não duvido que seja preso ainda. Esse modo como a polícia lida com a elite brasileira, né? De maneira respeitosa e até subserviente, e por outro lado, o modo como lida com os pobres, como por exemplo esse caso da dona do bar aí, que o policial pisa no pescoço dela e poderia ter matado a mulher também, quebrou a perna dela. Então, dois pesos, duas medidas, né? O modo como lida com os ricos e o modo como lida com os pobres. E qual é a tua relação? Como é que você se sente em relação à polícia no Brasil? Se você se sente seguro quando você vê polícia patrulhando a rua, ou se você se sente intimidado? Eu, como eu disse, me sentia muito intimidado no Brasil. A gente tem medo de tudo, né?
inclui também a polícia. Fora, realmente, nunca senti essa relação. Nunca me senti intimidado por policiais fora, com exceção da Itália, que eu mencionei aqui. Bem, o que vocês pensam sobre esse caso aí? Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe o joinha, assine o canal, confira o meu livro que está na pré-venda e essa semana começa a entregue para os compradores, que é o Minha Especialidade em Matar, sobre o governo Bolsonaro, 1 ano e meio do governo Bolsonaro, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!